Olá pessoal, como é que vocês estão nesse dia de hoje? Espero que vocês estejam todos bem. E me foi feita uma pergunta que eu acho muito pertinente responder. A pergunta foi a seguinte: por que que Jesus não voltou ainda? Ou por que que Jesus está demorando tanto? Ou por que que com as coisas que estão acontecendo no mundo, Deus não envia a sua justiça? E é claro que essa pergunta ela é uma pergunta remanescente de muitos e muitos e muitos anos. Desde a época que Jesus Cristo subiu aos céus, eu creio que as pessoas vêm ansiosamente esperando a volta dele. O que acontece é que o tempo está passando e aparentemente a humanidade tem cada vez entrado num declínio maior, um declínio social, um declínio moral, não é? E com as enfermidades que hoje nós vivemos, estamos vendo que as pessoas elas têm perdido, infelizmente, o seu amor na tratativa com as outras pessoas. Né? Então nós vemos regimes governamentais forçando de uma maneira agressiva ou violenta que comerciantes não vendam mais as suas coisas ou que as pessoas fiquem em casa, crianças não podem mais frequentar a praia, enfim, tem muitas coisas acontecendo e eu não quero entrar no ponto de se tem que ser a tratativa assim ou não, mas uma coisa que é fato e você há de concordar comigo é que o amor tem se esfriado cada vez mais em todos os lugares. Né? E isso é uma narrativa bíblica. Então, as pessoas têm se perguntado, meu Deus do céu, o mundo tem entrado num caos, as pessoas têm perdido esse amor e muitos estão morrendo de enfermidades, de doenças. E por onde vem o Senhor Jesus? E quando isso vai terminar? Quando vai chegar o momento da sua volta? Não é? Então eu quero estudar com vocês algumas coisas hoje. Primeira coisa que eu quero ler para vocês é algo que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, primeira coisa eu quero que você entenda hoje. Deus tem um plano, Deus tem um propósito e tudo tem um tempo determinado. Deus não age como os seres humanos agem, à torto, à direita, pela emoção ou por nada. Deus ele tem um plano, ele age num plano. Então entenda isso. Primeira coisa, Deus tem um plano. Eu quero mostrar para vocês alguns textos que mostram os planos de Deus. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 5, verso 32, diz assim: aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então, lembre desse número. Noé, 500 anos, quando ele gerou os filhos dele. Pois bem, em Gênesis 6, a partir do verso 12, vamos até o verso 14, diz assim: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Porém, você, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em comprimentos e revista de piche por dentro e por fora. Então nós vemos que aproximadamente com 500 anos de idade, Deus faz uma promessa para Noé, dizendo que ele iria destruir os seres humanos, porque havia chegado a um ponto que não tinha mais volta da sua violência. E Deus iria então recomeçar, por assim dizer, a humanidade com a família de Noé e com seus filhos, né? E Deus então fala para Noé construir uma arca, e Noé tinha 500 anos aproximadamente quando começou a construir a arca. Mas lá em Gênesis 7, agora, no verso 4 ao verso 6, diz assim, no verso 1, Gênesis 7, 1, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Verso 4, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Verso 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade
quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então temos aqui algumas informações. Durante 100 anos, Noé foi fazendo essa arca. Noé não sabia quando viria esse dilúvio. Deus falou assim para ele apenas uma promessa: o dilúvio virá. Noé demorou 100 anos. E a palavra, o que me chama a atenção é que quando Noé terminou de fazer a arca, Deus falou assim, ó, agora sobe na arca que daqui 7 dias eu vou enviar o dilúvio. E a pergunta é, se Noé já tinha terminado a arca, por que Deus ainda esperou 7 dias? Por que Deus não mandou a chuva, o dilúvio, naquele momento? É simples, porque ainda não tinha chegado o tempo que Deus determinou. Então, mesmo que estava tudo pronto, Deus tem um tempo e Ele respeita e Ele espera por esse tempo. Estão entendendo? Você quer ver uma outra ocasião? Deus, a palavra de Deus em Gênesis também, quando Deus fala com Abraão, Deus, em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13 ao verso 16, olha a conversa que Deus tem com Abraão. Fala assim: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então aqui Deus está narrando para Abraão o que aconteceria na época de Moisés, não é? Onde os hebreus estariam escravos. Na verdade Moisés os libertou, mas eles ficariam 400 anos escravos. E diz que depois desses 400 anos, então, eles voltariam para aquela terra onde Moisés morava. E naquela terra ela estaria habitando os amorreus. E os amorreus, eles eram totalmente inimigos de Deus. Eles eram pessoas que eram com um coração muito mau. Eles não tinham um coração de arrependimento. Porém, né, então a pergunta talvez seria, por que Deus não destruiu os amorreus de uma vez? Esperou todo esse tempo? E a resposta está no próprio verso 16, que ele fala assim, que a maldade dos amorreus ainda não havia atingido a sua medida completa. Quer dizer, talvez ainda haveria um tempo de arrependimento, Deus estava dando um tempo para eles, para talvez mudarem, para talvez alguma coisa acontecer, mas chegou o tempo de Deus, então não tinha mais jeito. Então foi o momento que Moisés chegou, na verdade com Josué, então eles começaram a dominar as terras que já pertenciam a Abraão. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas por que Deus permitiu Josué, enfim, destruir as pessoas de Jericó, entre outras cidades ali, né? Por que Deus, né? Porque chegou o tempo de Deus e era a justiça de Deus. Aquelas terras sempre foram de Abraão. O que aconteceu foi que nesse período de 400 anos que eles estavam no Egito, foram dominadas por povos que não eram de Deus. Mas a justiça era que Deus já havia dado essas terras para Abraão. E nos 400 anos, então, chegou o tempo de Deus. Entendem? Não sei se vocês estão me entendendo. Você vê que tanto para Noé, quanto para a volta, né, dos exilados ali, dos escravos, perdão, no Egito, existe um tempo de Deus. Deus não faz nada sem estar debaixo do seu tempo. Quer ver mais uma? Em Gênesis, no capítulo 3, logo após Adão e Eva terem cometido o pecado, né? Terem desobedecido a Deus, então ele começa a trazer as sentenças, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a serpente. E para a serpente, Deus diz ali a sentença e também uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, do 14 ao 15, Deus falou o seguinte para a serpente: então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está fazendo uma promessa do Messias. Deus está dizendo que um dia nasceria daquela mulher, da descendência da mulher, nasceria um que pisaria na cabeça da serpente e a derrotaria. Pois bem, só que Deus não mandou Jesus Cristo logo na hora. Quando foi que Deus mandou Jesus? Isso nós vemos algo em Gálatas capítulo 4, verso 4. O apóstolo Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei. E aqui está a resposta. Deus espera algo chamado plenitude do tempo. A plenitude do tempo é o momento perfeito. É o momento onde tudo corrobora para que Deus opere o seu milagre. A plenitude do tempo, por exemplo, na sua vida, chega quando você ora, você jejua, você crê com fé que o seu milagre virá. Então o seu milagre vem. A plenitude do tempo chega no momento que você está preparado para receber aquilo que vem de Deus. Então eu posso dizer para vocês hoje, queridos, que Deus, Ele está derramando sobre a humanidade um momento de arrependimento, momento para as pessoas olharem para situações e não ficarem desesperadas ou perderem a sua fé, não. Deus está esperando o momento que a humanidade comece a clamar por Ele e comece a desejá-lo, desejar a sua volta, pedir realmente a volta de Jesus e a sua justiça. É mais do que tempo, mas porém é um momento que cada um de nós não podemos desfalecer e desmorecer na nossa fé. E esse é o tempo. Então, olha só, Jesus Cristo, Ele vai voltar, Ele virá e vai resgatar a minha vida, a sua vida. Ele vai restaurar o que tiver que restaurar. O inimigo será vencido no nome de Jesus. Mas a Bíblia também diz que algumas coisas precisam acontecer. Duas delas que são principais é a grande apostasia que estamos vivendo já hoje e também a volta precisa aparecer o anticristo. A palavra diz que o anticristo ele virá no momento que for reconstruído o templo, né? O templo do Senhor, ou o templo de Salomão, não é? Que está em Israel, que hoje ainda não está construído ou reconstruído, porque o lugar que ele tem que ser reconstruído está ali, uma mesquita. Os profetas de Maomé, por assim dizer, né? Eles têm ali, né, no Domo da Rocha, né, a sua adoração a Maomé, enfim. Mas tem que ser ali, em um dado momento aquele lugar estará disponível, mas enfim. Mas o grande ponto é, a palavra de Deus virá, se cumprirá e Jesus voltará. O apóstolo Pedro, eu quero terminar com isso, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 e 4, Pedro diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Ele fala que nos últimos tempos pessoas seguiriam suas próprias paixões. E essas pessoas diriam o quê? Verso 4. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eles iriam zombar, dizendo, Jesus não volta mais. Mas olha o que Pedro continua dizendo no verso 8 em diante. Mas Pedro diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, o tempo do Senhor é diferente do nosso. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente como vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus ele espera que as pessoas se arrependam. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Pois bem, então o Senhor, queridos, ele vem no tempo determinado, no tempo correto. E eu creio que esse tempo virá. Então eu e você que cremos nisso, que cremos no Senhor, não perca a sua fé por conta das batalhas que existem. Tudo está no tempo de Jesus, tudo está no tempo de Deus. E o Senhor Jesus, ele virá, ele não vai tardar e virá no tempo certo. Até lá,
faça o seu bem, faça o bem às pessoas. Ore, clame, não desista, vá na igreja. Independente da situação, se você tem a oportunidade, frequente sua igreja, se ajoelhe no altar. Não se afaste do seu Senhor pelas situações que são impostas. Se proteja, seja prudente, mas também seja prudente na sua fé. Não adianta você guardar o seu corpo e perder a sua alma. Amém? Então é isso, espero que eu tenha respondido. Se você tiver alguma pergunta e quiser fazer, coloque na descrição abaixo, põe seu comentário na descrição do vídeo, né, nos comentários do vídeo, e que Deus abençoe você e sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém.